Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53. Estamos gravando aqui no Alma Studios. Vida a ideias e criações. O TinoCast vai ao ar toda quarta-feira às 8 horas no YouTube. E vocês podem nos encontrar aonde? Onde podem nos encontrar? No Apple Podcasts e no Spotify também. Que sucesso! Para você que gosta de escutar no carro, para você que não gosta de ficar vendo YouTube, mas gosta de ficar escutando um podcast, o Tino é para você também. Olha que sucesso! Aqui na tela tá aparecendo um QR Code que vai para nossa bio do Instagram. E ali você vai ter um Linktree que você vai ver tudo que está acontecendo dentro do Tino, mais de um ano de episódios, mais 50 episódios aí. A gente já bateu uma meta já de um ano de episódios, olha que maravilha. E estamos, né, agora num novo cenário, parecido com o da primeira temporada, mas algumas alterações, assim, e as pessoas já estão falando, isso está sendo legal. Mais íntimo, mais quente. Mais quentinho, mais caliente, e ainda mais que a gente está vindo, né, do inverno, agora vai começar a esquentar. Quero começar agradecendo aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, Zó Cervejaria e Livraria Vanguarda, que usando o cupom TINO nas compras pelo site, você ganha 10% de desconto e uma partezinha é retornada para o nosso podcast. livrariavanguarda.com.br. Aqui, tá o link aqui na tela? Tá aqui. Aqui, ó. Os nossos patrocinadores, o Tino é patrocinado pela Incomum Cuidadores de Marcas. E o nosso patrocinador master, eu vou fazer um convite para vocês, tá? Para vislumbrarem uma cena aqui comigo. Imaginem vocês aqui em Pelotas, tá? Andando por um lugar que tem um parque, tem um lago no meio. E esse lugar é um lugar, assim, que tem possibilidade de a gente caminhar, de a gente trabalhar, que tem restaurantes legais. Posso morar nele? Posso morar nesse lugar? Deve. Posso morar. Então, ele é um lugar que ele é propício à criatividade de Pelotas. Que lugar é esse? É a metrópole de Pelotas, Parque Una. Parque Una, exatamente. O Parque Una é uma extensão do escritório e da casa. Lá a gente pode fazer reuniões, os cafés, sair com a equipe da Pelotas Criativa para conversar, para trocar ideias. E é óbvio, cada vez mais, ser criativo. E é um lugar que inspira, né? Eu fui lá no canto, no restaurante, tô fotografando a quinzena gastronômica. Gente, é um lugar que tu fica assim, ó. Tu vê as pessoas se exercitando, alguém chegando na frente, tá entrando, tá saindo, tá indo pro restaurante, tudo muito de boas. E é assim, ó, cara, tu não tá em Pelotas. Eu fui lá 10 horas, tinha um pessoal correndo, com uma garoa, com uma neblina. Eu falei, o que esse pessoal tá correndo aqui, esses bando de louco? Mas aqui é um lugar seguro, né? Sabe que aumentou o número de corridas em Pelotas, de exercício, assim, grupos de corrida, e se reúnem no Parque Una para iniciar. É um incentivo à vida saudável também. Parque Una é um lugar para ser vivido agora. Hoje nosso episódio é muito especial. Por quê? Porque a gente vai tirar todas as dúvidas, as nossas e dos comentários que chegaram pra gente aqui, né? Sobre pesquisas, sobre vários tipos de pesquisas, todos os índices, todas as características que vão nortear a tomada de decisão. Tomada de decisão. Nossa primeira convidada, Elis Hadman, é cientista política e social, fundadora do IPO, Instituto de Pesquisa e Opinião, criado em 1996, formada pela UFPEL, além de mestre em ciência política pela URGS. Atua como conselheira no Conselho Consultivo da Federação e já integrou o Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo do Governo do Estado. É também colunista semanal da Coletiva.net e de diversos jornais do Estado. Seja bem-vinda. Ter problemas é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. @Elis_Hadman. Que isso, chegou causando. Nosso segundo convidado, Jarbas Tomaszewski. Acertei? Acertou. Yes! Jarbas com J. Jarbas com J. Jornalista formado pela UCPEL, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela UFPEL. Foi repórter, coordenador de redação e editor-chefe do jornal Diário Popular. Autor de 2 livros de crônicas, ao longo da carreira conquistou 3 prêmios de jornalismo a nível estadual e nacional. Atualmente, é coordenador editorial de projetos do grupo A Hora em Pelotas, no jornal A Hora do Sul e na rádio Pelotense 99.5 FM,
onde apresenta o programa Debate Regional. Casado com Simone, é pai da Helena e Joaquim. Nunca foi tão fácil a gente se comunicar e nunca nos comunicamos tão mal. @Tomaszewski Jarbas. Eles estão assim... Não, hoje vai ser o programa mais sério de todos. Chegaram assim, ó, com os 2 pés. Que sucesso, gente. Comigo, hoje, ele... A gente tem que fazer umas palminhas, né? Daniel Cuca Moreira. As pessoas sabem o que querem, mas elas também querem o que não sabem. @Cuca em Comum. Tu também tá na onda deles, né? Na onda da pesquisa. Na onda aí, da né? pesquisa. Aqui, ó, minha frase. A pesquisa não é sobre números, é sobre pessoas. Cada dado revela um pedaço da nossa sociedade e ajuda a entender para onde estamos indo. Mas, tia, e a música? Eu não tô musical hoje. Não eu tá tô passando por um momento mais introspectivo, tô na minha fase azul. Ele sempre cita Musical, uma música. É que é uma nova temporada, né? Aí agora eu tô mudando um pouquinho. Hoje ele foi customizado. Não, eu tô falando mais sobre pessoas. Gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui, por aceitarem nosso convite. E eu queria até já começar perguntando um pouco dessa história, dessa tua trajetória no IPO. E aí a gente vai traçar um paralelo, né? Como que foi essa evolução da pesquisa ao longo desses 29 anos que você está lá dentro, já participou de diversos conselhos. E também a gente levar para a área da comunicação, do jornalismo, né? Que as pessoas não se comunicam tão mal hoje, né? A gente tem uma evolução ao longo desse processo, mas, Elis... Uau! Fala da história... da minha história, da história do IPO, porque elas são histórias que se cruzam, né? Pense numa pelotense, saída da Gema, e aí a minha Gema era... Eu vim da área rural, minha família vem da área rural de Pelotas, então eu vou crescer dentro da Feira Livre, trabalhando na Feira Livre de Pelotas, sabe aquela feira ali, os sábados ali, na época era na própria Bento, né? Eu vou crescer ali, depois quando eu vou fazer meus 13, 14 anos, eu já vou começar a trabalhar. Naquela época, com 14 anos, tu já ganhava uma vaga de emprego, né? E eu fui trabalhar na Livraria Princesa do Sul, trabalhei ali 5 anos, então sempre trabalhando e estudando. Então, pensem numa vida de muita dedicação, trabalho, compromisso, responsabilidades. Então, e aí eu vou fazer, então, um ensino médio ali na Nossa Senhora de Lourdes, que era uma escola que ainda funciona perto do Banco do Brasil, né? E trabalhando na Livraria Princesa do Sul, que era na Floriano, que não existe mais. E nessa jornada de trabalhar na livraria e de estudar o ensino médio, já com interesse pelas humanas, mas com pouco conhecimento. Vejam que assim, a minha infância foi uma infância de muita restrição, e nessa restrição o único tipo de livro que eu tinha fora da escola era a Bíblia, né, de casa, né? Então, mas sempre escutando rádio. Cresci escutando rádio, né? Voz do Brasil, Repórter Esso, tudo que tinha né? Escutava todos os tipos de rádio, sabia todas as rádios de Pelotas, locutores, sabia tudo. E trabalhando na livraria, eu tive, então, vivi o mundo, né? Vender livros. Vocês imaginem, cada cliente era uma aula. E nos livros eu ficava. E aí eu fui aprendendo já um mundo que até então eu não tinha tido acesso. E ali é como se eu tivesse, né, entrado para dentro do local de trabalho. Eu trabalhava muito, mas que foi me encantando. E os clientes, uma cliente em especial disse que eu tinha que fazer ciências sociais, que era a minha cara. Me dando aulas, né? E assim eu fui ingressar nas ciências sociais, que então estava no processo de abertura política. Veja o seguinte, né? Imagina, hoje pensar que fazer ciências sociais, sociologia, ciência política, antropologia, porque são as três, naquela época estava assim, nós tínhamos ditadura, tinha passado pela ditadura, isso era mais ou menos 92 quando eu ingressei, mas o curso abriu em Pelotas, foi autorizado a abrir os cursos de ciências sociais, para vocês terem uma ideia, 91 em Pelotas, primeira turma, eu era da segunda turma. E aí eu fui trabalhar em comércio e ser estudante de ciências sociais. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, pense, claro, uma pessoa que vem da área rural, que cresce dentro de uma livraria, né? Imagina, minha adolescência dentro de uma livraria. Entro na faculdade, eu era a primeira pessoa da minha família a ter faculdade, a minha dedicação era 1000%, né?
disciplinada, né? Aquela cultura germânica que tem que, né, se dedicar. Quando eu vejo, então, uma coordenadora, que na época era diretora do ISP, Instituto de Sociologia e Política, me ofereceu uma bolsa CNPq para ser, então, pesquisadora, na época, bolsista, né? E a bolsa era mais do que eu ganhava no comércio. Vocês imaginem. Aí, então, saio do comércio, já tinha com 2 anos concluídos de faculdade, e vou trabalhar, então, como bolsista. Claro que ela me dava uma meta de 4 horas, que era a minha obrigação de bolsa, mas eu não sabia trabalhar 4 horas, né? Eu trabalhava 8. Então vai para o cartório eleitoral de Pelotas e pesquisa as eleições de Pelotas do ano de 50 até 90. Pronto, em um mês estava pronto. Tudo manual, fichinha, não existia nada digitalizado, né? A gente tinha que sistematizar a informação. E aí eu fui trabalhando. Aí tivemos o plebiscito de 93, né, que nós perguntamos se as pessoas queriam parlamentarismo ou presidencialismo, né, se elas queriam república ou monarquia. Vocês imaginem, a primeira pesquisa que eu coordenei, as primeiras entrevistas de rádio que eu dei, falando de resultados de pesquisa, porque junto com a minha coordenadora, que trabalhava, Maria Maélia Soares da Costa, que trabalhava muito com pesquisa, ela botava as bolsistas e eu tinha então já o pulso e ajudava ela, e aí ela dizia, nós não sabemos tal coisa, não tinha gente como pegar mandar um e-mail, não tinha entrar no site, era telefone e carta. Então o que a gente fazia era fazer o contato para saber se o professor da Universidade do Rio Grande do Sul nos recebia no Rio de Janeiro, para a gente pegar um ônibus, um busão e ir até lá para aprender com ele. Não era assim, né? Tinha que ter muita força de vontade. Uau, né? Uau, então tá. Nós temos que fazer um estudo sobre classes sociais. Tá, como é que a universidade lá está usando classes sociais? Vai até lá para descobrir. Além dos livros, você não tinha outra opção. E eu tô falando isso aí era 94, 95. Pra quem tá nos ouvindo aí, né? Dá um Google e acha... entra na IA e é um outro mundo. Era um outro mundo. Agora não entra... Não dá um Google. Entra na IA. Entra na IA. Agora, gente, eu que participei de todos esses processos, né? E sou muito ativa. Inclusive, estou agora já há um bom tempo implementando a IA como processo de gestão, de pesquisa. Eu posso dizer que era muito mais rico. Porque tu tinha um pulso, tu vivia mais intensamente, tu conhecia os clássicos, tu discutia os clássicos, tu sabia que tu acabava conhecendo toda uma história, todo um princípio evolutivo daquela ciência que tu estava trabalhando. Isso não é diferente no jornalismo. E ao fazer isso, tu tinha um domínio, tu tinha um certo domínio, mesmo que limitado, mas tu conhecia, tu sabia do que estava se tratando, tu tinha firmeza. E aí eu tô fazendo ali aquelas pesquisas e uma colega me diz assim, Elis, vamos abrir um instituto de pesquisa? E eu digo, vamos. Nós estávamos mais ou menos ali no 5º semestre. Pronto. Tá? Imagina, eu sou determinada. Acho que eu nasci já com um chip de determinação. Um chip de determinação, vou montar um instituto de pesquisa. Né? Não dava para dar um Google, não dava para procurar IA. Então eu ia na junta comercial, ia ver como é que funcionava. Quando eu me formasse, abrir um instituto de pesquisa. Aí meu colega, tô vendo tudo. Não, eu tava brincando. Eu digo, tu tava brincando? Então tá. Então pra mim virou coisa séria. E aí aquela conversa de ouvido dela, pra mim virou um sonho. Né? E posto, eu me formei em fevereiro de 95 em fevereiro de 96, terminei a faculdade em 95, esse ano vai fazer meus 30 anos de formatura, e em março de 96 o IPO já estava constituindo, já estava, né, formadinho, já pronto para atuar, na cara e na coragem. Mulher, jovem, do interior, montando um instituto de pesquisa, lascou. A crença era pequeníssima, mas o conhecimento e a vontade era enorme. Né? Por isso que eu comecei dizendo, quando vocês me pediram a frase, fala uma frase que remonta à minha história, né? Que ter problemas é inevitável, ser derrotado por eles é opcional. É óbvio que quem está nos ouvindo vai olhar para sua história e dizer, mas que bonita essa história, parece tão fácil, porque eu estou sintetizando aqui, né? Não vou contar de que cada 10 passos tu cai 8. Né? E tem que levantar nesses 8. Aí depois dos 8 vai para 7 passos que são caídos e assim vai chegar numa hora que vai cair bem menos, entendeu? Do que... Só que tu tem que, cada tropeço numa pedra, tu tem que juntar essa pedra e fazer um castelo.
Ou tu vai tropeçar a pedra e vai dizer, não, vou ficar reclamando porque eu tropecei numa pedra. Não, cada pedra, tu tem que olhar, por que eu tropecei nela? Por que aconteceu isso? Tipo, essa pedra vai para minhas memórias de... E aqui hoje eu tô meio contando isso, assim, as pedras que eu fui acumulando pelo caminho, os castelos que eu fui construindo. Uma vez eu escutei, eu prefiro aprender errando do que aprender errado. E isso aí é uma parte desse processo de como que a gente vai lidar com os erros. Entendendo, dessa forma não deu certo, agora vamos para esse caminho. E assim é sempre revisitando os processos feitos, né? E aí ao longo desse processo, tem a IA agora, né, ajudando. E de 94 para cá, antes era mais intenso, mais próximo, agora a IA ajuda, assim, mas o que você percebe de evolução nesse processo, assim, de quase 30 anos aí, vai? Eu só vou fazer um fechamento para chegar onde tu quer, show. Tá? Então aí o que acontece? Aí eu monto o IPO e é o momento em que as pesquisas começam a entrar na agenda. Tá? Então, quando eu monto o IPO, a primeira pesquisa que eu fui fazer era já a FEPAM exigindo que a Prefeitura de Pelotas fizesse uma pesquisa de opinião sobre a utilização da capina química em detrimento da capina mecânica. Então, era já os órgãos de meio ambiente começando a discutir o impacto do meio ambiente, é tudo muito novo. Pesquisas de abertura do comércio aos sábados à tarde. Gente... Naquela época não se abria o comércio aos sábados à tarde. Então esse é o tipo de pesquisa. Tinha uma loja que desafiava os sindicatos. Então era esse. Aí o IPO começou a fazer em várias cidades pesquisa, né? E aí também começou as pesquisas eleitorais, as pesquisas de rádio. O IPO começou a fazer as primeiras pesquisas de rádio do IPO na cidade de Pelotas, data aquela época. Também pesquisas dentro de estádio de futebol. Naquele momento histórico, as rádios pelotenses faziam muito esporte, cobertura de esporte. Então elas queriam saber quem era a rádio mais ouvida pelo ouvinte lá que era do Grêmio Esportivo Brasil, quem era do Pelotas, né? Vem cá, cada time escuta qual rádio, né? Porque isso também tinha uma relação de anúncios. Então tudo era mais intenso, o conhecimento era mais intenso, mas a cidade pulsava mais. Por quê? Porque tudo dependia da rede de relação, dos saberes acumulados, da utilização destes saberes, né? Então você tinha isso. E aí quando a gente olha para tudo isso, nós temos que nos apresentar aqui, acho que todos, né? O Alan não sei, mas nós, o resto aqui, somos da geração X, né? E esta geração X vai ter uma necessidade de valorizar o trabalho, né? Porque nós tínhamos essa necessidade de valorizar o trabalho, de acumular saberes, porque também tem a ver com o momento histórico que a gente está vivendo, né? De acumular conhecimento, e de principalmente tentar enxergar o novo. Nós nos achávamos os maiores inovadores do mundo. O Cuca ali é da mesma época, ali a Incomum nasce um ano antes do IPO, né? O Jarbas também tem uma história, né, que vai se cruzar com o IPO no jornalismo em vários momentos. Então nós tínhamos a valorização do trabalho, nós tínhamos a ideia de que a determinação, né, e o empenho, o mérito pessoal, mas principalmente a ideia de que nós estávamos sendo transformadores da realidade. E os transformadores da realidade, eles vão conseguir, e aí essa galera aqui, por mais que a gente ainda estejamos, nós não somos nativos digitais, então nós não vamos pegar ali a IA e puft, né? Mas eu acho que é muito mais propriedade. Por exemplo, a gente sabe que nós não vamos ser levados pela IA, porque nós sabemos que prompt dar para IA. Nós sabemos que comando dá para IA. Nós temos arcabouço teórico para dar para IA. Nós temos teses para dar para IA. Nós temos, né, regras, axiomas para dar para IA. Então isso faz com que pessoas da geração X que tiveram esta jornada, participaram desse processo de desenvolvimento todo histórico, até chegar aqui, como nós os três, por exemplo, eles vai nos dar muito mais capacidade de relacionamento com a IA. E aí, claro, sem dúvida, eu não posso te dizer que não, é muito melhor para mim, para uma pessoa madura, lidar com a IA e trabalhar com a IA, porque é tudo 2 segundos. Mas conta um pouquinho sobre essas mudanças, assim. A teoria da pesquisa científica, ela continua a mesma, né? Mas o que tu teve que adaptar nesse processo para tu descobrir hoje coisas que tu descobria antes? O consumidor, as pessoas, o comportamento das pessoas tá diferente e precisa abordagens diferentes para tu
de investigação, porque a pesquisa científica é uma coisa muito hermética, né? Saiu fora ali, já é questionável o jeito de estar pesquisando, né? Ficou mais flexível isso? Quais são os limites da flexibilidade, já que as coisas estão muito mais líquidas hoje? Efêmeras. Vamos lá. Eu vou separar em dois grandes blocos, para ficar bem fácil para qualquer tipo de ouvinte, né? A gente não ficar muito chato aqui, né? Porque senão eu vou estar aqui uma cientista falando de pesquisa, é uma chatice, né? Principalmente para podcast. Então vamos separar assim, ó. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem que pensar dois mundos. O que fazer, né? O que fazer, o que nós vamos fazer, como fazer aqui, e o que nós vamos questionar, o que nós vamos perguntar. Então, aqui no que fazer, como fazer, a gente está falando do método, tá? E aqui no que perguntar, a gente está falando, tá, de que tipo de estudo a gente vai fazer. Então, quando a gente pensa no método, né, como fazer, nós tínhamos uma rigorosidade, por exemplo, e que ainda funciona para muitos estudos. Quando o IPO foi agora liderar a pesquisa da EpiCovid, quando apareceu a pandemia, a gente saiu com a mesma rigorosidade em que a gente tem nos princípios científicos, tá? Mas essa rigorosidade, ela teve que ter algumas flexibilizações para pesquisas não desse tipo, porque o mundo se tornou mais difícil de acesso. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não existia possibilidade de uma pessoa nos negar a entrevista. Eu batia na casa, Dona Maria, entre, pode entrar, senta aqui no meu sofá, né? Vou te dar entrevista, né? Hoje, rolava até um bolo. Até um bolo, um café, né? Chimarrão. A gente tem histórias de tudo. Lá no IPO dá pra fazer todos os tipos de história, né? Quando você tem uma técnica que é essa que a gente aplicou no EpiCovid, que você tem que sortear a casa e o entrevistado. Então, por exemplo, você tem que fazer com o entrevistado sorteado. Imagina que na casa do Jarbas, eu vou lá e faço, tem que ser o Jarbas. Só que o Jarbas tá sempre ocupado tomando lá o shoppingzinho dele 35. Então, eu tenho que voltar no momento que ele não esteja utilizando álcool. Então, às vezes, você tem que vir fazer retornos. Então, hoje em dia, você faz pulos. Você não faz mais esses retornos. Porque você vai ter mais negação. Você tem que fazer um processo híbrido. Mesmo que eu faça uma pesquisa domiciliar, a Dona Maria me disse assim, minha filha, eu não vou abrir minha porta porque meu filho disse que eu não posso. Mas é uma pesquisa. Então, anota meu telefone que eu te atendo por telefone. E essa pessoa que se negou a atender, ela provavelmente tem uma opinião que difere da que se prontificou. Claro que sim. E tu precisa dela. E eu preciso dela. E aí eu tenho que ficar na porta dela, mesmo que pelo portão fechado, ou ela me dá o telefone e o entrevistador no meio da rua sentado e ela dentro de casa fazendo a entrevista. É uma outra coisa. Mas o como fazer, ele continua. Só que ele tem rearranjos que tem que respeitar um descritivo. Aí eu tenho que contar isso no meu descritivo metodológico que eu fiz assim. Por exemplo, eu vou fazer uma incursão híbrida, eu vou fazer uma pesquisa presencial e eu também vou utilizar a internet. Por exemplo, quando eu faço pesquisa nacional no Brasil, eu tenho áreas do norte do Brasil que eu não tenho acesso. Ou que o acesso é muito caro. Mas as pessoas têm internet. Eu posso mandar a entrevista de forma digital para elas. E elas estão lá numa região ribeirinha, sem acesso para o entrevistador, mas o cara está com a internet, né? E a gente tem que ver as áreas de cobertura, e aí a gente tem que entender aí que grandes players de satélites nacionais, internacionais, na verdade, fazem esse fornecimento, principalmente para a Amazônia. Então, no passado, eu tinha que contratar um barco, contratar uma 4x4, um outro barco, depois, enfim, um canoeiro para botar o entrevistador para chegar numa determinada casa. Hoje não. Hoje você consegue fazer uma tecnologia híbrida e entrar em lugares que antes eram impensados. Né? Impensados, porque o cara tá lá conectado. Mas tu tem que fazer isso seguindo todas as proporções. Se a foto, se a pesquisa é fotografia de momento, e na minha fotografia eu tenho que ter X homens, X mulheres, X pessoas do Amazonas, eu tenho que ter X pessoas do Amazonas, X pessoas jovens, eu tenho que ter X pessoas jovens, e assim sucessivamente. Tem que garantir tudo isso. Então é mais fácil e mais difícil, tá? Porque é complexo. As relações mudam. É complexo. Por outro lado, fazer as perguntas, que é onde o Cuca estava provocando, mudou tudo, né? As perguntas não são mais da mesma forma. Antes você tinha uma certa informalidade,
Hoje, uma certa formalidade nas perguntas, hoje você tem mais informalidade, então tem que ser perguntas mais leves, mais diretas, não muito complexas. Quando tu tá fazendo coisas complexas, tu tem que explicar, ó, eu tenho aqui uma ideia A, uma ideia B, tu tem que mostrar material para a pessoa entender o mundo que tu tá falando, porque se tu fizer alguma coisa com uma vírgula errado, tu já pode receber um rótulo, né? Principalmente se for política. Tu já pode ser classificado, e nós tivemos nas últimas eleições entrevistador apanhando, porque o entrevistado achava que nós éramos bolsonaristas ou lulistas ou qualquer coisa que o valha. Então você tem que ter muito mais cuidado com as perguntas, zelo, muito mais profissionalismo para ter credibilidade. Não é uma coisa fácil. Então, por mais que eu tenha toda a tecnologia na mão, eu tenho a IA na mão, eu tenho maturidade, é mais complexo fazer pesquisa. E você tem umas mudanças. Por exemplo, hoje nós estamos fechando com a equipe uma nova lógica de pesquisa para rádios. A pesquisa de rádio do passado não é mais a pesquisa de rádio hoje. Porque lá eu estou perguntando a quantidade de equipamentos que tu pode escutar rádio. É infinito. É infinito as possibilidades. Antes, a rádio era literalmente um fenômeno local. Se eu entrevistasse o pelotense, ele ia me dizer as rádios pelotenses, no máximo uma rádio, né, de Rio Grande que tivesse um alcance em Pelotas, mas isso assim, o pelotense era praticamente um fenômeno local. Hoje não, ele vai me dizer que ele escuta a Jovem Pan direto de São Paulo todos os dias. Que loucura. É uma outra Mas realidade. tem alguém de lá que tá escutando a pelotense. Tem alguém de lá que tá escutando pelotense. Sim, em E o outro cara país até. pode estar na Europa escutando pelotense. Então, a tecnologia, a gente não se dá por conta, né? Quando eu conto uma história dessa, a pessoa diz, meu Deus, como é que era? Só que as mudanças... Gente, o smartphone, ele se popularizou em 2012. Steve Jobs lança o primeiro smartphone em 2007. Ele se massificou no Brasil, as primeiras pesquisas que a gente pegou, que se massificar é passar de 50% em 2012. Tanto é que as manifestações de 2013 que eclodiram no impeachment da Dilma, ela vai se dar pela massificação do smartphone já e pelo crescimento das redes sociais. Vocês têm ideia disso? Nós estamos falando aí de algo que mudou nas nossas vidas e tem um pouco mais de uma década. E Jarbas, ao longo desse processo também, bom, dá para ver que tanto quanto jornalista, quanto mestre, quanto comunicador, teu caminho também anda junto com o do IPO, né? Ao longo desse processo na parte de comunicação, tanto na rádio quanto no jornal, você fez parte do Diário Popular. O que você percebe dessas alterações que tiveram dentro do nosso cenário de Pelotas? Essas mudanças que tiveram de comportamento, de pessoas consumindo mais rádio, menos rádio, tá voltando o rádio, tá voltando o jornal, a Hora do Sul pega um gancho agora de uma lacuna que o Diário Popular deixou, você sai do Diário, tá realocado não, mas está numa hora... Ao longo desse tempo, né? Vamos traçar esses 30 anos. A gente tem 10 anos de smartphone massificando a galera toda aí. Mas ao longo desses 30 anos, assim, o que você percebe de diferenças, né? Tem alguma dicotomia ou não? Os veículos de comunicação, eles seguem a lógica do mercado. Eles acompanham a lógica do mercado. Não é diferente, né? Eu estava escutando a Elis falar que eu estava me enxergando nela. A minha trajetória é muito parecida, né? Eu, com 15 anos de idade, eu fiz vestibular. Eu cheguei aos 15 anos de idade, meu pai e minha mãe me disseram, escolhe uma profissão. Eu diria, eu quero jogar bola, eu tenho 15 anos de idade, eu não tenho maturidade nem para namorar ainda, né? Mas eu tinha porque, na minha época, tu concluía o ensino, o segundo grau, na verdade, não era nem ensino médio, com 15 anos de idade. Então eu vim de Uruguaiana para cá com 15 anos de idade, fiz o vestibular na Universidade Católica e com 16 anos eu estava dentro do curso de jornalismo, né? Com alunos de 20 e poucos, 30 anos, até com 40 anos. Eu fui adotado literalmente pela turma e tive que me virar, eu tive que amadurecer com 16 anos de idade. E eu não queria isso, né? Hoje em dia eu vejo meus filhos, meu filho vai fazer agora Enem no final do ano, com 18 anos e meio, e já acho muito cedo ainda, né? Já acho muito cedo. E aí eu inicio a minha carreira quando faltavam 13 meses para me formar em jornalismo, entrei no Diário Popular. Esse dia eu até estava falando na nossa primeira convenção do Grupo A Hora aqui em Pelotas, né? Foi muito legal. E eu tava falando 15 minutos ali pra minha redação, principalmente, assim. Eu digo, pessoal, eu
entrei com 22 anos numa redação onde tinha máquina de escrever, era o que tinha. O mais tecnológico era um fax ou um telex. Acho que era um telex, o fax chegou um pouquinho depois. E uma redação em que 99% das pessoas fumavam, menos eu fumava. Cara, podia eu tava fumar. pensando a cena, aquele óculos grande, fumaça pra tudo que é lado, numa redação. Numa máquina de escrever em que tu recebia até 3 a 4 pautas por dia que tu tinha e um telefone fixo. Sabe? Era assim que a gente fazia jornalismo. Então, tu ia pra rua, literalmente, tu recebia aquelas pautas, tu ia pra rua e tu voltava no final, na metade da tarde, com todas as tuas pautas e tu datilografava 4, 5 pautas. E entregava pro teu chefe de redação. 4, 5 matérias, assim. Isso hoje é um verdadeiro absurdo. Então, quando a minha equipe hoje diz que tá cansada, eu digo, não, vocês não estão cansados. Eu sei o que é passar trabalho. Não me veio. Quem fizer mais do que eu fiz no meu início de carreira, aí a gente conversa, assim, mas... E devia ser aquele som constante de máquina escrevendo, né? Sem parar. Assim. Eu chegava, foi quando eu comecei a namorar minha esposa, né? A Simone, estamos juntos até hoje, assim, né? Eu saía todos os dias do Diário Popular, eu chegava na casa dela, eu já tinha que levar uma muda de roupa, eu digo, olha, vou tomar banho, porque eu estava cheirando, literalmente, a cigarro. Era assim, acho que eu deixei uns 10 anos naquela redação ali da minha vida, só com a fumaça de cigarro, né? Mas não era só ali, né? Tu fumava no avião, né? Tu fumava... No ônibus. Era comum. E aí um dia, eu acho que lá por 92, 94, a gente fazia, para ilustrar essa tua pergunta, a gente fazia algumas visitas a outros jornais do interior. Lá em Santa Cruz, nós conversando com a redação, e aí, como é que vocês estão, né? Troca de experiência. Eu digo, estamos bem aqui. Vocês usam algum buscador? Na época era buscador, né? A gente usa o Alta Vista e o KD, aqui em Pelotas, né? Os primeiros buscadores, assim. E vocês? Nunca me esqueço. Aí a moça lá de Santa Cruz disse, a gente está experimentando um tal de Google. Tu conhece? Eu digo, não, nunca ouvi falar. Não sei o que é. Google, né? Aí trouxe pra cá, né? Eu digo, pessoal, experimente também esse Google aí, né? Era assim, né? Tudo era muito novo. E aí, deu uns 2, 3 anos, se construiu uma nova redação e foi onde fomos informatizados. Aí o Google começou a fazer parte da nossa vida e lentamente a gente começou a perceber que os novos jornalistas já não queriam mais sair pra rua. Tava ficando fácil fazer jornalismo, mas a qualidade da informação teve uma queda ali, sabe? Já não era uma confiança tão grande na informação. E aí, obviamente, exigiu uma adaptação e uma cobrança. Pessoal, isso aí é mantra para quem faz jornalismo, né? Notícia não entra na redação. A notícia, ela não abre a porta, não entra na redação. A notícia tá na rua. A notícia tá a vida ocorre fora das redações. E é dali que vem as grandes reportagens, as grandes notícias, as investigações, as conversas, o cultivo das fontes. É assim que funciona, né? Hoje é outra realidade, né? Hoje, se tu acha que tu tem seguidores no WhatsApp ali, ou algum que te responde ali, tu acha que isso é fonte. Isso não é fonte, né? Pra mim, que sou da época antiga, isso não é fonte. Isso aí é alguém que tá na tua lista ali do WhatsApp que te responde Claro que funciona muito bem e ajuda em muitos momentos, mas nada separa, nada supera um olho no olho, uma conversa, uma boa de uma dica, de uma informação de alguém que muitas vezes tu nem precisa ligar. Essa pessoa te liga porque ela confia em ti, né? Jarbas, tá acontecendo tal coisa. Tu larga aquilo ali, tu vai correndo, pode ter certeza que é certo. Assim, né? E como é que ter do teu lado, perto de ti, em Pelotas, a Elis, o IPO, né, com essa proeminência, essa abrangência territorial do IPO e de segmentos de pesquisa, tanto em política, com candidatos pelo país inteiro, quanto pesquisa de mercado, quanto de comportamento das pessoas. Quando tu tá elaborando uma pauta ou fazendo uma matéria e tu precisa de alguma informação e tu recorre a ela... Olha, se eu pegar meu celular e te mostrar agora aqui, a Elis, eu tô com ela na minha vida de jornalista há 20 anos. Eu vi o IPO surgir, né? Acompanhei toda a evolução do Instituto em vários momentos ao longo do ano. Muitas vezes o caminho foi inverso. Ela me procurava, Jarbas, tô com uma pesquisa boa e quero? Eu digo, é claro que eu quero. Óbvio, me manda. Me manda, assim. Porque as pesquisas também, políticas, né, tem que ser publicadas, né? Também tem isso, né? O IPO não publica intenção de voto, mas questões comportamentais sim. Sim.
Em várias situações a Elis me procurava, né? E nos procura até hoje, ó, tem uma coisa boa pra vocês aí, né? Então Sim, a Elis é um iceberg, né? Ou seja, tu vê a pontinha ali, mas o que tem embaixo ali de conhecimento das pesquisas que ela fez, que ficam só nas internas, né? De pesquisa de empresa, para saber de comportamento de consumidor, de lançamento de produto, ou mesmo de cenário de política, né? E em vários momentos ela sempre foi o IPO, sempre foi grande parceiro nosso, assim, né? Porque eu incomodava ela, assim, Elis, consegue colocar uma pesquisa carona aqui? Eu até peguei um pouco do linguajar do Instituto, assim, uma pesquisa carona pra gente saber se o pessoal tá lendo jornal impresso, se o pessoal tá ouvindo rádio, se o pessoal tá vendo isso, aquilo. Não, coloco sim, me manda aí a pergunta. Ela colocava e nos entregava, tá aqui o resultado, para consumo interno nosso. Sim. Isso, assim, a sua parceria, a minha proximidade com a Elis e com a pesquisa em si sempre foi muito forte, assim, né? E hoje, mais do que nunca, se pesquisa, a vida é feita de pesquisa, né? Domingo agora, eu e minha esposa, vamos no cinema? Eu digo, vamos. Pesquisei ali no Cineflix, que filme, que horário, fui ali, comprei ali, a pesquisa, né? Tu pesquisa tudo, o que eu vou comer hoje? Minimamente, né? Do básico às grandes mudanças sociais, né? A tudo aquilo que nos diz respeito ao no dia a dia, né? Nós estamos cada vez mais... é difícil hoje, não te livra hoje da política, por exemplo, na tua vida. Não tem como separar. E as pesquisas são muito importantes, fundamentais, assim, mas precisam ser levadas a sério até, né? Assim, tu considerar a pesquisa como algo que realmente te dá um norte, porque é muito fácil tu estar perdido hoje. Para nós, da comunicação, assim, tá bem difícil, eu diria, de tu conseguir fazer jornalismo hoje dentro dessa polarização que o mundo, na verdade, se transformou, né? Não é nem o Brasil. Né? As pesquisas ajudam na polarização? A divulgação. O que ele estava falando é que tem assim, nós temos fake news, também tem fake pesquisas, né? Tem que cuidar com isso. Sim. Tem as duas coisas. Fake pesquisas. Gente, você que tá no carro me escutando aqui, ó, você que tá me assistindo, você já tinha ouvido falar em fake pesquisa? Pra mim é a primeira vez. Pra mim, gente, tô chocado. A pesquisa aqui disse que aconteceu isso. E aí quando vai ver, é mentira. Tá, então deixa eu contar aqui. O que acontece, assim? Os radicais de cada um dos lados, ou os haters de cada um dos lados, esses que disseminam ódio, seja na extrema esquerda, ou na extrema direita, na direita, cada um, entre aspas, acaba detendo um instituto de pesquisa, né, para divulgar pesquisas. Então, nós vimos isso em eleições municipais aqui. Um candidato dizendo que ia ganhar a eleição, outro candidato dizendo que ia ganhar a eleição. Todos com pesquisa. Todos com pesquisa. Entenderam a fake pesquisa? Quando chegou. Entenderam a fake pesquisa? Aí se questiona muito assim, né? O leigo, né? Nunca me entrevistaram. Ou então, mas é o Brasil inteiro e tem só 1.500 entrevistados. Fala um pouco disso, que eu acho que isso é uma curiosidade que é geral. Assim. Não, total. Acho que a gente tava falando até mais cedo. Como um pequeno número de pessoas entrevistadas impacta num resultado de uma... Então, pra quem entendeu? Então tá, eu quero saber. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar numa lavoura de arroz que tem a característica de Pelotas. Ou vamos pensar na Lagoa dos Patos para fazer a balneabilidade, ou vamos pensar no exame de sangue. 3 coisas que dá pra gente fazer exemplos. Se eu vou numa lavoura de arroz aqui em Pelotas e eu sou um agrônomo e eu tenho que fazer uma amostra da lavoura de arroz, eu tenho que tirar a amostra do arroz numa área mais banhado, de uma área mais seca, de uma área onde eu tenha uma terra menos fértil, numa área onde eu tenho a terra mais fértil. Então ele vai tirar N amostras desse arroz para ver a produtividade. Claro que por isso ele vai levar em consideração as características daquela terra. Se eu for aqui para nossa Praia do Laranjal, e eu vou ter que tirar várias amostras de água em vários pontos. Então, em pontos, digamos, na Z3, em pontos na Santo Antônio, em pontos, enfim, no balneário e assim sucessivamente. Mais perto de onde sai o esgoto, menos perto de onde sai o esgoto, enfim. Eu tenho que ter vários pontos de água. Se eu vou tirar o sangue, é a mesma coisa. Eu não tiro 1 litro de sangue para saber se o teu sangue tá bom. Eu tiro pequenas amostras de sangue. A pesquisa
com a sociedade é mais ou menos assim, tá? O que a gente faz? A gente olha como é a fisiologia social. Tem a fisiologia humana, mas tem a fisiologia social. Nós nos organizamos mais ou menos em bairros a partir da nossa capacidade socioeconômica. Então você tem um bairro, por exemplo, que ele tem um padrão etário, tem pessoas mais velhas, tem um outro bairro que é mais jovem, vamos lá, o nosso Parque Una, né, na Metrópole de Pelotas, já ouviu desse termo, Metrópole de Pelotas? Nossa, aí... Então tá, a galera já chama na Metrópole de Pelotas. Tá na pesquisa. Tá na pesquisa. Informação. Então é a Metrópole de Pelotas, onde as coisas acontecem, né? Então tá, se eu fizer uma pesquisa dentro do Parque Una, eu vou ter um perfil. Se eu fizer uma pesquisa no Porto de Pelotas, eu vou ter outro perfil. Se eu vim aqui para as Três Vendas, né, na Coab Tablada aqui perto, eu vou ter outro perfil, né? Então, cada região, cada micro-região, o IBGE chama isso de setores censitários, e cada setor censitário é uma micro-unidade de análise, que ela nos diz ali quem mora, quanto ganha, qual a idade, a gente sabe tudo, né? Então, a gente olha aquela quadra, dá um zoom, já sabe assim, tem as informações daquela galera que mora ali. Tá, então a gente já sabe mais ou menos todos os padrões. Tá, então eu tenho que fazer um retrato de Pelotas, eu tenho que fazer um retrato que eu vou pegar uma foto da Guabiroba, eu vou ter uma foto da Coab Fragata, eu vou ter uma foto da Coaduc, eu vou ter uma foto da do Verona, eu vou ter uma foto do Simões Lopes e assim sucessivamente. Então uma foto numa cidade como Pelotas, ela tem pelo menos aí uns 80 pontos assim. 80 microfotos para montar a foto de amostra. Se eu penso no Brasil, é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma amostra que mais ou menos 100 e poucas cidades, para 1.500, 2.000 entrevistas. Em Pelotas eu faço com 400. Agora, se eu sou responsável por uma fake pesquisa, eu pego as pessoas caminhando no calçadão. Eu fiz pesquisa. Denúncia. E aí, o que eu controlei? Nada, porque tu não sabe de onde vem. Pra onde vai. Sim, a gente faz uma tem pesquisa eleitoral, aqui, tem fake pesquisa que rodou em Pelotas que não tinha gênero, idade, escolaridade, não tinha nada, tu não sabia nada. Ora, se eu tenho na cidade de Pelotas, eu tenho na cidade de Pelotas 1/3 da cidade de Pelotas com Bolsa Família. Se eu tenho 1/3 da cidade de Pelotas que é mais vulnerável, uma pesquisa tem que ter 1/3 com mais vulnerabilidade. Porque isso vai dizer para onde vai a tendência de voto. Se eu tenho na cidade de Pelotas aí quase 50% católicos, eu tenho que controlar a religião. Então eu tenho que controlar várias características para eu dizer que eu tenho uma fotografia real. Entendeu? É que nem assim. Então o cara que é da fotografia, tu sabe que a fotografia ela tem que representar aquilo que ela se propõe. Então não adianta tu fazer um foco de uma coisa e tirar foto em outro lugar. Ou até mesmo contar uma história que não é aquela verdadeira. Quando o Paulo Rossi falou até, quando ele veio aqui, que a gente conversou sobre fotografia, ele falou 2 pontos, né, que vem para esse assunto. O primeiro ele aprendeu muito no fotojornalismo porque ele ia para as pautas e ele conversava muito com as pessoas. E ele aprendia muito nessa imersão que tinha, que era esse processo antigo de ir lá, bater na porta, perguntar assim. E o segundo ponto é essa construção de imagem que a gente tem em relação à fotografia. Bom, se você é uma pessoa que trabalha no IPO, trabalha com pessoas importantes de grandes metrópoles e grandes cidades, eu não vou fazer um retrato desse estilo, eu vou fazer desse aqui para te representar. Então, essa representatividade. E na proporção, é considerado isso também? Na Guabiroba tem 30 mil pessoas e no Areal 60 mil. Cada um dos pesos das regiões administrativas da cidade são consideradas. Então, ali na região de Santa Bárbara, quantas pessoas moram ali? Quantos são jovens? São jovens de 16 a 24 anos. Quantos são jovens adultos de 25 a 34? Porque para nós, adulto, 25 a 34, hoje é jovem adulto. Quando ele dizia que o filho dele está indo para a faculdade com 18 anos e meio, ele, na verdade, ainda é jovem, né? Uhum. E acima de 25 em diante é jovem adulto. Até 34. Até 34. Pô, entrei no adulto já. Droga. E eu acho que a pesquisa também, e aí tu me corrige, né?
ela retrata esse momento, né? Sim. Então, se tu faz uma pesquisa política hoje, não significa que ela representa o resultado de uma eleição que vai acontecer o ano que vem, né? É um momento sempre, né? Olha a semana que nós estamos vivendo, esse Cada vez podcast os está momentos são mais acontecendo. curtos. Quem está nos ouvindo aqui, né, já assistiu o noticiário, já está vendo aí essa questão do processo do Bolsonaro. Né? Como é que vai desenrolar isso? As pessoas estão vendo isso e vão formar a opinião. Então, a pesquisa hoje, com esse processo em andamento, com esse julgamento em andamento, é uma coisa. Pós esse julgamento, pode ser outra. É impressionante, é impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta minha, tá? Diferença de pesquisa de opinião versus pesquisa de mercado. Qual é a diferença do fazer essa pesquisa, das perguntas e até mesmo dos resultados que se tem em cada uma delas? A técnica é a mesma, né? O como fazer aqui é o mesmo, tá? Claro que eu posso rodar isso, eu dei exemplos de porta em porta, que é o que... Por que de porta em porta é mais indicado? Porque eu tenho a jornada, a pessoa me dá uma entrevista de 20 minutos, meia hora. Eu posso rodar pela meta, né? Utilizar aqui, colocar e definir que a meta, eu quero entrevistar tantos por cento do Fragata, tantos Arial, tantos da Aquaduc, eu posso dar todas essas informações para a meta e ela me aplicar o questionário. Só que aí, assim, ó, né, no celular, quanto tempo tu dá para responder uma pesquisa? Se passar de 15 questões, já deu, entendeu? Não tem tempo. Então, eu não consigo fazer aprofundamento via digital. E eu consigo fazer aprofundamento, e aí o IPO trabalhou numa lógica de hoje que a gente chama de diagnósticos estratégicos. O IPO se especializou em pesquisas com capacidade de fazer diagnósticos, leituras. E aí vamos tentar responder a tua pergunta objetivamente. Qual a diferença entre pesquisa de opinião e pesquisa de mercado? A pesquisa de opinião, ela entra num mundo de valores, de crenças, do subjetivo. Vamos dar um exemplo prático, né? Qual a tua opinião sobre pena de morte? Qual a tua opinião sobre pena de morte se fosse o Cuca sendo julgado? Qual a tua opinião sobre pena de morte se fosse o teu irmão ou tua irmã sendo julgado? Isto é o mundo da pesquisa de opinião. Tu pode ter uma opinião sobre pena de morte, aí o questionário vai ser construído do geral para o particular, e conforme tu vai indo para o particular, tu pode ir revendo. Ela é mutável. A nossa opinião é mutável, porque nossas percepções são mutáveis. E isso tem respeito à tua frase, cheguei hoje, que falava sobre as pessoas. Então, toda pesquisa de opinião, ela tem subjetividade, tal qual é o nosso cotidiano. Hoje a gente acredita em umas coisas, amanhã nem tanto, aí vem um conteúdo, reforça, enfim. A pesquisa de mercado só muda as perguntas, porque ela descreve que cerveja tu tá tomando. Uma Imperial Stout do nosso patrocinador não, do nosso apoiador, ó. E com qual nota de 1 a 10 tu indicaria essa cerveja a um amigo? 10. E por que tu indicaria essa cerveja a um amigo com nota 10? Porque pelos sabores, pelo aroma, Pronto. Não é uma declaração de avaliação de crença, valores. Tu teve os sentidos, né? Tu teve ali o consumo, tu teve a experiência. Eu ia falar porque ela apoia o Tinocast, então aí já seria mais de valor, um pouquinho, né? Mas aí cada um... entendi. Aí agrega valor. Né? Aí eu posso, na pesquisa de opinião, verificar se os nossos ouvintes acham que os podcasts do Tino devem ser patrocinados, né? Por este anunciante, se tem a ver, qual a pegada. E aí trazer considerações. Mas a pesquisa de mercado é muito mais sobre a jornada, sobre a experiência, então, sobre os hábitos. Né? Então, por exemplo, imagina bater na porta da casa das pessoas e verificando se elas escutam a rádio. Se elas são ativas, se ela liga o rádio para escutar, seja o rádio no aplicativo, no rádio tradicional, seja no carro, não importa, ou se ela é passivo. Ela está lá no trabalho escutando a Rádio Pelotense, ou ela está lá no consultório médico, está fazendo exercício escutando a Rádio Pelotense. Porque hoje você tem... No passado não existia esse conceito. Hoje você tem 2 conceitos, né? Você tem o ouvinte ativo, que ele define o que ele vai escutar, e ele tem o passivo. E o passivo escuta tanto o rádio quanto o ativo. Não? O funcionário de uma loja que passa lá trabalhando 8 horas num comércio, escutando
a Rádio Pelotense, né? Porque o dono da loja anuncia na Rádio Pelotense, ele tá, e todos os consumidores que ficam por aquela loja lá, às vezes 15 minutos, 20 minutos, meia hora, estão sendo influenciados por aquilo. E aí a gente faz uma pesquisa e pergunta eles, não, e aonde você... não, estava no consultório médico. E o que te chamou a atenção? O show do grupo tal, eu saí de lá e fui comprar o ingresso, porque eu ouvi na rádio. Então, isso no passado não existia. Então, a pesquisa de mercado, que ela pode ser de rádio também, ela vai explicar essa jornada de consumo, de preferências, de escolhas, de frustrações com os produtos, né, com os serviços. E a de opinião, não. Ela vai entrar... Que loucura. Eu quero propor uma brincadeira. Eu acho que o nosso sistema eleitoral, baseado em primeiro turno e segundo turno, como a gente está num ambiente muito polarizado, acaba que as pessoas no primeiro turno já fazem suas opções de segundo turno. Porque elas mais odeiam um oponente do que gostam do seu candidato, certo? Então, quando tem dois candidatos que estão despontando, ela já escolhe entre um dos dois, certo? É isso que está acontecendo hoje. Então, eu acho que o nosso sistema não está funcionando. Né? Como é que o sistema eleitoral poderia ser diferente para funcionar? Eu tenho várias ideias. Quero saber as de vocês, depois eu falo as minhas. Na verdade, se for olhar mundialmente, a questão de tu eleger teus representantes, vamos tirar as ditaduras, os autoritarismos, assim, né? Mas tu tem um modelo que é o nosso e tu tem ali um parlamentarismo ali, né? Tu elege teus representantes e a gente viu isso muito em Portugal agora, acho que no último ano, Portugal ou França, assim, que trocou de presidente 3 vezes no mesmo ano, assim, o primeiro presidente, né, o primeiro-ministro determinava lá porque não estava dando certo e não tem maioria. O que eu percebo, que eu acompanho bastante a questão política, assim, não tem como, minha opinião, não tem como a política brasileira dar certo tu tendo 29 partidos. Começa por aí. Nós temos hoje 29 legendas cadastradas no TSE. Tu quer me convencer de que o Partido Comunista Brasileiro é diferente do Partido Comunista do Brasil, tu não vai me convencer. Assim como o Partido do Trabalhador e Partido do Direito do Trabalhador, Partido do Trabalhador Operário, não me convence. Partido Socialista, Partido tal socialista, assim, sabe? Já começa por aí. Então, e até antes da gente pensar, fazer essa brincadeira de como melhorar, a questão será que, e eu já tenho a resposta, os políticos querem? Os políticos não querem, tá bom assim para eles, funciona desse jeito para eles e o umbigo deles vem sempre em primeiro lugar, né? Eu tive a experiência já em vários momentos da minha vida e acompanhar políticos sérios, políticos honestos, bons políticos, em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, esses 30 anos de jornalismo, assim, eu sempre acompanhei, tive o privilégio de acompanhar bons políticos, assim, mas, como diz o filme, o sistema te engole. É muito complicado, o sistema tá acima de tudo e quando tu consegue te destacar, quando tu consegue romper um pouco, o sistema vem e te engole, assim. Eu tenho um olhar bem pesado sobre isso e bem radical sobre isso. Vamos lá, então. O teu questionamento, ele já trouxe um conhecimento, uma informação, que é fato, né? O eleitor hoje vota pela rejeição. Né? Então ele faz uma exclusão, ele dizer se eu não quero, então eu fico com outro. Porque está mais acima. Vamos dar isso em números para os nossos aí, quem está nos assistindo. Nós temos mais ou menos assim de 25% a 30% que vão ser pró-Lula, nós temos de 25% a 30% que vão ser pró-Bolsonaro, mas eu tenho 41% que estão no campo que a gente chama de despolarização. Eles querem despolarizar. Eles não querem qualquer um que não seja esses dois. Eles não querem mais ter um malvado favorito, tá? E nunca foi a opção destes o malvado favorito. Agora,
a gente tentou estudar muito essas origens, até porque a gente acompanhou isso, ouvindo eleitores em todo o Rio Grande do Sul, Brasil, pesquisas. Pegaram todo esse processo da polarização de fato. Toda essa história. Nós estávamos ali no meio, nós estávamos com as equipes na rua em 2013. E a gente não tem que olhar para isso em 2018, a gente tem que olhar em 2013. E a gente tem que voltar para o smartphone, a gente tem que voltar para as redes sociais, a gente tem que voltar para o ativismo político, a gente tem que olhar o engajamento. O que eu quero dizer aqui, descortinar aqui? Nós temos que compreender que máquinas de fazer política se constituíram em cada um dos dois campos. Gente profissional para fazer gestão de rede social, para fazer gestão de robô. Isso é fato. Para fazer fake news, para fazer desinformação, para fazer também ódio na internet. Então, vejo, é muito mais fácil do ser humano reagir a extremos, porque eu sou obrigado a escolher um lado. Então, quando vai 2013, o que aumenta ali? Aumenta um indicador para nós, que é o de descrença na política. Nossa crença na política nunca foi boa. Nós chegamos naquele momento ali, o Congresso Nacional já devia ter mais ou menos de 80% a 85% de desconfiança. E de lá para cá, hoje nós estamos com 95% da população que não confia no Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados e Senado. 5% dos brasileiros confia. É disso que nós estamos falando. Tá? Então a gente não pode olhar, porque na verdade a polarização, Lula e Bolsonaro, eles vão emergir por conta de um contexto. A gente tem que olhar para o contexto que a gente vive. E é um contexto de desesperança comportamental em relação à política, de afastamento das pessoas da política, e quem rouba a cena, quem toma o palanque, e por isso que vai dar esse fenômeno que o Jarbas falou, de que o sistema engole, porque são os que manipulam e que fazem o sistema, né, funcionar. Eu estava num evento que eu dei uma palestra semana em Porto Alegre e eu dizia o seguinte: olha, né, os donos do poder são a mídia. Não são mais a mídia, os donos do poder são vários grupos, né? Hoje, por exemplo, no passado a gente dizia que a Rede Globo era o quarto poder. Hoje você tem tantos outros poderes que dominam, o algoritmo nos domina, o algoritmo vai dizer se a pessoa vai ouvir o Tinocast ou não vai. Na prática é isso. Né? Por quê? Porque se não chegar lá, não se tornar interessante, se nós não fizermos algumas coisas que deixem mais leve, dê risada, faça as pessoas... Por quê? Porque o nosso modelo mental está sendo levado para dentro do algoritmo. E eu falei antes que eu sou uma pessoa madura que consigo ir para a IA e trazer a IA porque eu preciso. Hoje a IA é um perigo que a gente tem para essa galera, principalmente para os nativos digitais, que elas vão ser levadas para dentro da IA. Sabe aquela, os nossos pais dizem assim, não usa calculadora, senão tu vai perder a capacidade de fazer conta? Eu digo, gente, nós vamos dizer para os nossos filhos, não usa IA, senão tu vai perder a capacidade de pensar. É isso que está mudando. E aí, quando a gente olha esse sistema político e olha toda essa realidade que a gente está vivendo, o que a gente tem compreendido? Nós estamos compreendido uma espiral, que é quase, na verdade, como um círculo vicioso, né? Que é de frustração e esperança. As pessoas não fazem a escolha do governante a partir da esperança. Elas fazem elas têm uma frustração e elas olham para a frustração e escolhem o que elas não querem mais passar. Então aí vem um candidato e diz, não, vocês não vão mais passar por isso. Então eu vou depositar uma esperança nele. Aí eu me decepciono com ele, nós estamos vivendo isso com os indicadores do governo Lula. Os indicadores do governo Lula mostram hoje ele com mais ou menos de aprovação em torno de 30%, 28% a 30%, inclusive no Rio Grande do Sul. Em Pelotas ele é um pouco melhor, porque você tem uma vulnerabilidade social maior. Quanto mais pobre é uma comunidade, maior é a aprovação do governo Lula. Então Pelotas sempre vai ser uma base. Porque a esquerda é mais constituída. Não, é porque tem mais vulnerabilidade social. E mais funcionalismo público, né? E mais academia. Então, onde tem mais academia, funcionalismo público, e essa mancha está em Pelotas, essa mancha está em Santa Maria, vai ser o mesmo desenho, tá? Então, essa relação de fragilidade do eleitor, de descrente, desacreditado, desesperançoso e de ser obrigado a escolher o melhor dos lados ou evitar o pior dos lados, faz com que ele caia numa cilada da dicotomia e ele já sai do primeiro turno escolhendo o segundo, porque ele está embretado.
E vejam que tem não opção. aparecem novos players com capacidade de fazer. De jogar o jogo e entrar no sistema. Me questionavam essa semana, né? Eu passei por Florianópolis, depois cheguei em Porto Alegre, fiz vários eventos e conversas, e a despolarização vai funcionar. Hoje, todos os nossos testes mostram que ainda nós não temos um cenário que comprova a viabilidade da despolarização, porque o eleitor tem o desejo. Quando eu vou no teste de despolarização, 40% querem esse teste. E aí você pergunta qual é a saída dentro destes nomes. Não tem saída. Eu vou ficar com o malvado favorito, que é mais seguro. E tem um pequeno ingrediente sociológico nisso que é tão importante quanto, né? Vocês dois gostam de estar do lado de que perde sempre na vida? Chega uma hora que você tem que ganhar, né? Ninguém gosta de estar sempre do lado perdedor, né? É do ser humano isso, né? E de certa forma, minha opinião, né? Isso pesa também, né? Quase que tu é forçado a... Não, eu não gosto desse, mas aquele ali vai ganhar, então Isso eu vou pra lá, né? Isso cria um fenômeno que a gente tem estudado, que é do combate pessoal das pessoas. Eu passo eu me frustro, eu tento criar esperança, eu tento depositar esperança em algo, eu faço um voto de rejeição, eu escolho o menos pior, e como o outro é pior, eu passo a fazer combate pessoal. Eu não faço necessariamente propaganda política, né? Eu não vou nas redes sociais e posto. Eu vou lá e faço com os meus conhecidos, né? Eu tô falando da pessoa. Micropolíticas. Porque às vezes o ouvinte está lá e diz, não, ela faz isso, eu tô relatando o que a pessoa faz. Então eu passo a brigar com meu primo num grupo da minha família, a discutir com um colega de trabalho. Então, por quê? Porque nós estamos sendo motivados pelo ódio. Nós estamos sendo motivados não pela política de Estado, do que nós queremos para o Brasil. Nós estamos sendo motivados e aí eu quero trazer um elemento por valores sociais e morais. O que eles fizeram, que eles conseguiram essa artimanha, tanto a direita quanto a esquerda? Elas trouxeram para a agenda uma pauta de valores sociais e morais. Então, você é a favor da família tradicional ou você quer uma família mais liberal? Pronto, já ganhei uma agenda. Não é sobre isso que nós temos que discutir, né? Não é sobre a família, que é só um exemplo. Podia pegar outros exemplos. Então, por exemplo, eu vou pegar essa questão, valoriza mais o trabalho, o outro não valoriza o trabalho, né? Então, eles vão trazer agendas para essa discussão que são secundárias, que não dizem respeito. Então, lá, bandido bom e bandido morto. A gente foi testar esse tipo de tese no Rio Grande do Sul. Vocês conseguem chutar qual é o grau de aprovação dessa frase? 68%. Aí nós paramos, então vamos estudar por que isso acontece, pelo amor de Deus. E por quê? Porque boa parte dessas pessoas, desses 68%, você tem um percentual de direita, né? Mas você tem pessoas que sofrem. Nós estamos falando de pessoas que sofreram na pele, foram vítimas, nós estamos falando de vitimização, nós estamos falando de pessoas que sofreram algum tipo de violência, ou que tiveram parentes que foram roubados, parentes que foram mortos, parentes que foram sequestrados. Quem passa por uma experiência dessa, gente... Não precisa nem de ser direita ou de esquerda, mas ela vai aprovar a tese. Então, eles vão jogar para para essa bolha de que nós vamos definir o nosso candidato preferido não a partir do projeto de Estado para o Brasil. Né? Tipo assim, vamos fazer a educação como prioridade, crescer, sair ela do tal nível e botar para lá. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo se nós vamos permitir ou não a discussão ideológica dentro das escolas. Nós estamos indo para o varejo, do micro. E aí todo mundo cai nessa agenda. Não, mas eu acho que pode se discutir política na escola. Não pode discutir política na escola. Nós não estamos falando de transformar a educação. Por exemplo, gente, hoje nós não estamos no Rio Grande do Sul discutindo a melhoria da educação do ponto de vista da informatização, da tecnologia, da digitalização pedagógica, de levar o mundo digital, o mundo da IA para a pedagogia. Nós estamos discutindo estrutura física de escola, se tem goteira, se dá para ter aula no verão, porque é muito calor. Nós estamos nesse estágio do mundo. E nós estamos discutindo se política deve ou não ser conteúdo de professor. Professor sendo demitido porque discutiu política. Aqui em Pelotas, professor demitido porque fez uma análise que tem um princípio ideológico. Eu quero te escutar as suas ideias, mas eu tenho uma pergunta para fazer pro Jarbas. Tá. Eu posso? Pode. Nesses anos que você tá passando... do host. Eu preciso perguntar para ele.
Porque eu tô muito curioso, assim, por esse processo de voltar à Rádio Pelotense. Passou pela Elis ou não? Qual foi a decisão? Eu fui na hora do almoço com o diretor Adair Weiss. Adair Weiss. Foi muito legal. E foi muito legal a fala dele, que ele se emocionou muito quando teve as enchentes do Vale dos Sinos. E foi um cara, ele disse assim, eu não me emociono, mas ele começou a chorar. Né? Vale do Taquari. Do Taquari, desculpa. Ele é Lajeado. Isso. E aí, ele falou do movimento da Hora do Sul, de aproveitar não, mas... Pô, ficou essa lacuna sem Diário Popular. Você trabalhou no Diário, agora tá na Hora do Sul. Me conta, qual foi a iniciativa de ter voltado essa Rádio Pelotense? Qual foi a iniciativa da Hora do Sul para a região? Vocês têm uma campanha muito legal que Pelotas merece. Enfim, me fala um pouquinho dessa transição de história e até voltar à rádio. Passou pelo IPO ou não? Se passou pelo IPO, eu não sei te dizer, assim. O Adair e o Fernando, eles têm, assim, são as pessoas mais focadas e profissionais que eu já cruzei na minha vida de jornalista. É impressionante o que eles fazem. Eles não são jornalistas, eles começaram a trabalhar muito cedo. Talvez eu acho que vou cometer um erro aqui, são pessoas que quase, talvez tenham ficado muito próximo de ter passado fome na vida. Gente humilde, agricultores lá do interior de Lajeado, que construíram, foram lutando, era uma luta diária, assim, na vida deles, até que descobriram o jornalismo. Adair falou, né, ele abandonou o direito, né, porque ele se identificava, e aí, com a comunicação, né, tudo, mas ele, acima de tudo, eles são visionários. Assim, eles conseguem colocar um olho em um projeto e perceber, é para lá que nós vamos, assim, né? E o que eles me contaram, antes de eu aceitar deixar onde eu estava e aderir ao projeto, eles me contaram aquilo que ele falou, assim, né? Eles enxergaram em Pelotas aquilo que a gente vê hoje, que é o resultado de um projeto que tem apenas 1 ano. É um projeto muito verde ainda. O projeto do Grupo A Hora aqui, com o jornal Hora do Sul e com a Rádio Pelotense. É muito verde. Só que ao mesmo tempo que eu digo isso, que é muito verde, eu já digo assim, é um projeto de muito sucesso, sabe? Porque em 1 ano, tu já ter quase 3 mil assinantes de um jornal impresso em 1 ano, e em 1 ano, tu resgatar uma rádio centenária, fazer a migração dela pro FM, estabelecer uma nova grade que não existia, assim, e trabalhar com a memória afetiva do ouvinte de rádio, sabendo isso 2 anos depois da rádio fechar. Se tu tem uma visão muito grande, tem uma ideia de mercado muito grande, se eles não tivessem tido, olha, eu não sei onde nós estaríamos hoje no mercado da comunicação em Pelotas. E não foi só um jornal impresso. Na verdade, a gente fala no jornal, mas a gente é multiplataforma hoje, como qualquer projeto, né? Nós temos o impresso, nós temos as nossas plataformas digitais, e nós temos o rádio, formando essa tríade ali do projeto do Grupo A Hora, aqui para Pelotas, né? Esse pensamento é muito bom, só um parêntese, porque não é nada isolado hoje, num mundo de comportamentos de muitas coisas ao mesmo tempo. Tu ter várias formas de comunicar com públicos diferentes é essencial. A gente preenche qualquer interessado em uma comunicação profissional, né? A gente oferece essa, como a gente chama assim, né? A gente até mudou o termo, a gente dá hoje curadoria, muitas vezes, curadoria em comunicação, em jornalismo, para quem quer ser parceiro nosso. E o que eu acho de bom também nisso, assim, em 1 ano, além desse resgate da comunicação que sempre foi, Pelotas sempre destacou no estado por ter uma comunicação muito boa e muito profissional, tanto que daqui a gente exporta a gente para todo mundo, praticamente, jornalistas para todo mundo, assim, né? E a gente conseguiu mexer com o mercado do jornalismo em Pelotas. Certamente, os movimentos que acontecem hoje, que estão acontecendo, que já aconteceram uns meses atrás, não foi porque o projeto deles, e deles várias empresas, já estava em andamento. Não, nós mexemos com os aguapés e nós fizemos essa provocação. Assim, isso é excelente, isso é muito bom, porque até mesmo na questão valorização financeira, Pelotas tradicionalmente sempre pagou muito mal seus jornalistas, sempre pagou, e não tenho receio nenhum de dizer isso, sabe? Isso é fruto de uma cultura de anos. Nós ajudamos nisso, estamos ajudando nisso, sabe?
Eu já Essa valorização já tô escutando, assim, sabe? Ah, mas lá estão pagando isso em outras empresas, né? Eu digo, que bom que até isso nós estamos sendo referência. Não temos os melhores salários do Brasil, mas sim, a gente valoriza muito bem porque a gente reconhece que tem que pagar bem também. Se tu quer exigir, também a pessoa tem o direito também de receber bem, se tu oferecer, obviamente, dentro daquele ciclo de uma empresa, de oferecer boa infraestrutura, boas condições de tu exercer um bom jornalismo, e tu tem que valorizar também, é um momento em que essa relação de mercado, ela entra em cena, assim. Então, esse projeto do Grupo A Hora para Pelotas, eu tô encantado e quero me dedicar a eles, tô sendo bem exigido, né? A gente já passou também aquele momento nesse 1 ano, a gente fala em 1 ano de jornal, mas a gente tá falando aí um pouco mais de 1 mês de rádio, na verdade, né? Eu nunca havia trabalhado em rádio na minha vida, nunca. Em 30 anos de jornal, 26 anos de jornal, nunca tinha falado, acho que mais do que meia hora numa rádio, e eu ganhei um programa de 2 horas na rádio, diariamente, de segunda a sexta-feira, um programa de debate, é o debate regional. Eu tive que literalmente aprender a fazer rádio, estou aprendendo ainda, né? 1 mês de rádio, eu não devo estar no programa de número 50, assim, eu não chego aos pés dos grandes radialistas de Pelotas, mas nesses 3, 4 meses antes de preparação que me deram essa missão, olha, tu vai ter um programa de rádio, além de ser o coordenador editorial e de projetos especiais, tu vai ter um programa de rádio, porque eles têm lá no Vale do Taquari esse programa, né? Eles são donos do grupo e eles têm um programa de rádio, né? O Adair começa das 6 às 8, entra o Fernando das 8 às 10, sabe? Os donos do grupo, eles têm esse programa. Eu comecei me apavorei, obviamente, no começo, eu disse, não, mas isso é um desafio bom, não tenho que me apavorar, né? Eu ia diariamente, eu brincava com eles, né? E fazia isso diariamente da minha casa. São 20 minutos caminhando, que eu faço esse trajeto a pé todos os dias, 4 vezes. De manhã 2 vezes, de tarde 2 vezes. E eu ia literalmente falando mentalmente, apresentando o programa, sabe? E faço isso todas as manhãs. Assim, né? Saio 7 e pouco lá de casa para ir pra sede lá. E já, obviamente, já sei o que tá acontecendo nessa manhã. Eu já vou... como é que eu vou abrir o programa hoje, né? É assim que eu funciono. É assim, né? Mas se tu não tá preparado, na verdade, né? A tendência a dar errado é muito grande, né? E aí tu chega lá e tu descobre que teus 2 entrevistados para tu preencher 2 horas da grade, os 2 não vão aparecer. Vão te dar o cano, né? E ao vivo. Ao vivo. E aí tu tem que enrolar por 2 horas... ou tu tem que te esforçar para manter um padrão de qualidade por 2 horas. Tu tem que te esforçar para manter um padrão, né? E aí tu tem ali 30 minutos para que tema que eu vou discutir na mesa. Me preocupa isso, assim, sabe? Afinal... E temas dos debates dos mais diversos, assim, para a região, né? Sem dúvida. Eu estava escutando a Elisa agora falar sobre esses temas, falando em pautas agora que são impostos para nós, né, no dia a dia pelos extremos. Amanhã, 2 de setembro, de amanhã até o dia 12, nós não vamos discutir outra coisa no Brasil que não seja o julgamento do Núcleo 1, do grupo que tentou aplicar um golpe de Estado. Mas amanhã, às 2 da tarde, no Senado, no mesmo horário em que vai ser o primeiro dia desse julgamento, às 2 da tarde amanhã, o Senado vai discutir um dos temas mais importantes do Brasil para a nossa sociedade, que eu considero nos próximos meses, e depois vai ser uma definição de mercado para os próximos anos. E ninguém vai falar absolutamente nada disso, que é a redução da jornada de trabalho de 40 para 36 horas. Isso vai estar em discussão no Senado amanhã. Projeto importantíssimo para todos nós. Passando a boiada, né? Ninguém vai falar uma linha sobre isso, ninguém vai escrever, vai falar, vai ouvir uma linha sobre isso, porque todo mundo amanhã e até o dia 12 vai estar mergulhado num julgamento. É assim hoje. Opa, parei, só um pouquinho. Alô? Oi, André, querido. Não, deixa eu te contar, não sabe. Tô com a Elisa aqui do IPO. Metrópolis de Pelotas. Parque Una. André. Não, mas... Cara, só coisa boa. Te prepara. Não, Metrópole. Não é Megalópole, calma. Metrópole. Tá, eu vou perguntar pra eles. Beijo. O André lá do Parque Una
Que loucura, eu tô chocado com a metrópole até agora. André do Parque Una, a gente tem um bloco aqui no nosso podcast que é Una Pergunta. Una faz uma pergunta para os nossos convidados, que é: vocês, com papel e caneta na mão, o que vocês fariam para melhorar a economia criativa de Pelotas? Incentivando, trazendo mais possibilidades. O que vocês fariam com uma atitude, uma atividade, e até mesmo para o nosso viés que a gente está trazendo hoje, que é de comunicação e pesquisas, como vocês melhorariam isso na cidade de Pelotas? Posso começar? Então vamos começar. Então vamos começar. Então, eu gosto de falar, vocês já viram. Bem, assim, a gente tem que olhar que a cidade de Pelotas, ela é uma referência no estado do Rio Grande do Sul do ponto de vista da cultura. Nós somos um palco. Agora, nós não conseguimos ocupar este palco. Nós não conseguimos fazer com que este palco seja ecoado para todo o estado e para fora do Rio Grande do Sul. A gente não consegue sair da Ponte do Retiro para lá. A gente fica muito enclausurado. Então, se a gente fosse discutir, nós tínhamos que fazer projetos que conseguissem não só fazer com que a Secretaria Estadual de Cultura desse mais palco para projetos importantes na região, mas projetos principalmente conectados a grandes instituições nacionais e internacionais. Vamos pensar assim, a gente tem projetos de incentivo a essa questão da mobilidade urbana, da cultura, que junta tantas facetas de uma realidade, como, por exemplo, o Banco Mundial. O IPO tem participado de muitos projetos de requalificação de centros históricos. A gente fez agora a requalificação do Centro Histórico de Porto Alegre e a requalificação do 4º Distrito, né? Todos os estudos comportamentais. E esses estudos aqui vão criar toda uma nova realidade para o 4º Distrito, que vai não só ter o processo todo de bares, ares, locais, mas de efervescência cultural, colocar cultura ali, colocar música, colocar arte, colocar comunicação, colocar tudo. Então, quando você faz uma requalificação de uma cidade, principalmente uma cidade com um berço cultural e com um berço educacional, porque a gente não pode esquecer disso. Pelotas, assim, eu falei de uma questão frágil de Pelotas, que é a vulnerabilidade social, mas, por outro lado, nós somos pujantes em educação. Nós temos uma das melhores educações da educação do Estado e com os melhores custos, porque além da universidade pública, as escolas privadas todas de Pelotas são muito mais baixas do que, em termos de mensalidade, do que escolas de Porto Alegre, por exemplo. E com qualidade muitas vezes igual ou superior a Porto Alegre. Então, você tem todo um ambiente que não é construído dentro de um ecossistema. Um ecossistema que conecte, então, ou que se conecte a toda essa infraestrutura e macroestrutura que sai a partir do governo do estado. Claro que vai ter o braço da prefeitura de Pelotas, mas é muito maior que isso, entendeu? E o que falta para isso? Falta a gente chamar, o que a gente fala, que é construir uma cadeia produtiva que trabalhe toda em cima de uma vocação e de uma agenda. E uma agenda que tenha braços econômicos, políticos e sociais. E possa aí capitanear, então, este palco e fazer com que todo mundo olhe para este palco que é Pelotas e região. Eu vou seguir um pouco do caminho da Elise e não vou me contradizer. Hoje, pela manhã, segunda-feira, eu conversei com a vice-presidente do Glacetur, que é o grupo do turismo rural, que reúne vários empreendimentos rurais aqui de Pelotas. Acho que tem cerca de 50 participantes. E é algo que eu defendo enquanto opinião e brinquei hoje pela manhã e repito aqui, né? Todo mundo faz essa brincadeira. Se eu fosse prefeito, seria a minha terceira força, se eu fosse prefeito. Primeiro, educação, depois saúde, depois a minha terceira pasta mais forte, se eu tivesse uma caneta e um papel, seria o turismo. Eu vejo no turismo como a salvação de Pelotas. A salvação, literalmente, a salvação econômica, de desenvolvimento, e nisso entra bastante até a questão nossa parte cultural, e aí eu
dialoga com o que a Elis falou, assim, eu investiria pesadamente no turismo. Nós temos tudo o que outras regiões não têm para alavancar, para gerar emprego, para gerar renda, para nos tornar, na verdade, até para atrair outros investimentos de outras áreas através do turismo. O turismo ele tem esse poder de mudar uma região. Nós temos serra, nós temos zona rural, nós temos doce, nós temos cultura, nós temos música, nós temos praia, nós temos aeroporto que nos conecta com o maior centro da América Latina, que é São Paulo, que em 2 horas tu tá lá. Nós temos uma maior feira de eventos de a Fena Doce. Nós temos tudo. A gente começar a fazer a lista aqui, não vai terminar nunca. E a gente está ano após ano, disse hoje, discutindo por que o nosso turismo não deslancha. Por que ainda a gente está discutindo, não tem placa na zona rural. Sabe, já nós éramos para estar discutindo há muitos anos outros temas ligados ao turismo que não é isso que só nos coloca assim, lá embaixo, numa escala que nós, na verdade, já deveríamos ser referência, assim, sabe? Estamos redescobrindo agora o turismo e essa força, assim, mas estamos muito distante de algo que a gente já poderia estar lá na frente, assim, eu faria isso. Educação, saúde e turismo. E turismo, assim. Eu adoro metodologia, né? Eu adoro compreender o método que foi usado para as pessoas alcançarem um objetivo. Porque ela nos diz muito sobre a caminhada. Nós terminamos agora um grande estudo, Persona Catarinense. Quem quiser acessar esse estudo, ele é público, é www.catarinenses, com S no final.com.br, o relatório do IPO está disponível. E esse estudo de Santa Catarina, que nós fizemos muito grande, sobre o comportamento de Santa Catarina, o que a gente viu, assim? Existem projetos, uma metodologia que eles utilizam, que veio da Europa, né? Principalmente da Alemanha, Itália, que é desenvolvimento, eles chamam de desenvolvimento econômico local. O que é o desenvolvimento econômico local? Todas as forças escolhem um objetivo. Então, o poder público, e aí não é a caneta de prefeito que resolve. O poder público com o prefeito, né, os secretários, a universidade, o setor produtivo, o setor criativo, todos definem, por exemplo, que nós vamos colocar a cidade no palco do turismo. O palco do turismo no estado, na agenda do turismo no estado, ele vai perpassar pela cultura. Não tem como olhar para Pelotas e não ver o berço da cultura como um grande ativo. E vai entrar junto o patrimônio histórico, e vai entrar junto uma série. E aí nós vamos botar as novas lógicas, as novas vocações que a gente tem descoberto e que estavam adormecidas, como o turismo rural. E a própria Fena Doce, e a própria rede hoteleira. Então, quando a gente bota todo mundo nesse jogo, você consegue fazer, digamos, um projeto de desenvolvimento local e que vai beneficiar a economia criativa, né? Porque é ecossistema. A gente tem que começar a entender que as coisas funcionam quando existe um ecossistema trabalhando por um objetivo. E estes caras que são um case, como as várias cidades de Santa Catarina, que são cada vez mais prósperas, eles trabalham com a metodologia, eles trabalham com a união de forças, e quando a gente pensa num ecossistema, de um projeto como o desenvolvimento econômico local, a gente tem que entregar assim, ó, entender que nós temos no meio o objetivo. Então, vamos pensar assim, galera que está aí nos ouvindo ou nos vendo, pense num círculo no meio, né, que é o nosso objetivo. Então, vamos pensar que nosso objetivo é fazer com que que nós sejamos conhecidos por turismo. Dentro do turismo, nós vamos ter os vários palcos que fazem parte do turismo, as várias lógicas. E na volta desta missão, a gente tem setor produtivo, a gente tem ONGs, a gente tem prefeitura, a gente tem universidade, e a gente tem sindicatos, a gente bota todas as pessoas para construírem esse ecossistema. Pronto. Fazer isso se torna muito mais fácil e muito mais produtivo. O problema é que aqui em Pelotas nós não temos este ecossistema, porque nós temos muitos objetivos e nós não temos um objetivo. Eu tô chocado. Sabe que quem tá ouvindo a conversa aqui? Esses papos estão muito bons, gente. Aumenta o tempo aí, produção. Não vai ser 1h30, não. Eu coloquei o chat GPT para escutar o nosso papo aqui. E agora ele quer fazer uma pergunta. Uau! Então eu vou rodar aqui. Quais respostas inesperadas em uma pesquisa já mudaram completamente a forma como você enxergava a sociedade? Uau! São tantas vezes que isso acontece. Nós saímos agora rodar um estudo estadual para criar
partindo do pressuposto na área de saneamento, né, esse estudo, para criar fornecedores para uma incubadora. Então, incubadora de fornecedores de rede de colocação de esgoto, partindo da premissa de que não existiam fornecedores para este negócio. Eu apresentei esse estudo essa semana, que passou agora. E nós terminamos o projeto vendo que não era incubadora, que nós tínhamos que entregar uma aceleradora, porque nós já tínhamos um monte de empresa constituída e elas eram invisíveis, ninguém enxergava, né? E isso funciona para a economia criativa. Então a gente pode dizer o seguinte, não, Pelotas, ela está muito frágil no turismo, porque ela não tem atores para fazer o turismo ser pujante. Não, eles estão invisíveis. Então é isso, muitas pesquisas a gente vai lá e a gente desencortina uma realidade, a gente compreende uma realidade que está invisível. Gente, nós temos muitas coisas invisíveis, sabe por quê? Porque não é só o algoritmo, né? A gente olha para onde a gente quer ver. E a gente já tão viciado nesta visão, mas tão viciado nesta visão, que a gente não encontra, sabe que um outro mundo é possível. Então, a gente tem que estar assim, com a mente muito aberta, muito arejada, e tem que ter claro o seguinte, nós não podemos ir para a IA para ela nos dar o caminho. Nós temos que levar o nosso caminho e pedir para que ela nos ajude a qualificá-lo. Ou seja, nós temos que ser donos do nosso prompt. Para quem não sabe o que é a palavra prompt, é o descritivo do que eu quero que a IA seja minha assistente. A IA precisa ser nossa assistente para qualquer área do conhecimento. Gente, eu faço pesquisa e vou lá e pergunto, pergunta inesperada, né? Quais são a percepção da população sobre os médicos gaúchos? E as pessoas vão lá nos dizer que elas desconfiam dos médicos porque muitas vezes eles explicam menos que o Google, porque elas dão um Google e botam lá dor de cabeça, e a dor de cabeça pode levar à morte se a gente der um Google. Né? Então a gente não... E dividido em 3 setores, que é inicial ali, se você tá sentindo isso, pode ser isso e isso. Isso. E aí o médico vai fazer uma consulta. Isso. Então a gente precisa entender isso, que quando a gente está utilizando tecnologia, a gente tem que saber o que perguntar, a gente tem que ter um certo domínio, né, da construção desse prompt. E aí as pesquisas inesperadas, elas vão lá e trazem determinados comportamentos, hábitos que mostram que existe muito que nós precisamos temos muito a evoluir. Sim, não é de hoje que se diz, né? Que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Né? Correto. Está de novo. E dentro dessa pergunta, assim, levando para uma área de comunicação, levando para uma área de hoje, o que vocês estão fazendo também dentro do jornal, dentro da Hora do Sul, assim, tipo, que perguntas que vieram, né? E desencalharam em uma tomada de decisão, uma tomada de opinião diferente, assim, que não estava esperando. A gente tá, como eu falei, né? A gente tá há 1 ano com esse projeto e o que a gente... nós, obviamente, a gente tem que ter um foco, né? Assim, então, a partir do momento que tu tem essa tríade, que é a rádio, as mídias digitais e o impresso, tu tem que saber... não é nem saber, tu tem que separar bem, estabelecer o que tu quer, né? Para transformar isso num negócio. E aí é aquilo que dói muitas vezes para todo jornalista recém-formado, assim. Gente, para ti que é jornalista, tá se formando, ou tu vai entrar tu vai entrar no mercado de trabalho, tenha bem claro uma coisa, assim, né? Jornalismo é também utilizar a notícia para vender. A gente, como jornalista, a gente vende notícia. Notícia também é produto. Tá? Notícia, na verdade, também não. Notícia é um produto. Empresas de comunicação existem para vender notícia. Eu faço sempre questão de deixar bem claro isso para todo mundo que começa a trabalhar lá, porque essa é uma colocação, ela, apesar de ser muito genérica, ela é muito explicativa, se tu for ver. A partir do momento que tu consegue perceber isso, que notícia é um produto e que precisa vender para tu manter de pé um negócio, tá muito tranquilo de trabalhar. Porque tu vai ter aquele momento em que tu vai ter que usar a notícia a favor da empresa, e não tem nada de errado nisso, é totalmente transparente, e vai ter aquele momento em que tu vai ser, de fato, jornalista com a notícia, né? E isso, para nós, é um desafio diário ali, né? Hoje, a rádio dá em primeiro lugar, as mídias digitais reforçam, o jornal aprofunda
quase que 24 horas depois. É assim que funciona. Não, e as pessoas Hoje. estão se acostumando a não pagar por notícia e a não dar nem clique. Sim. Porque tu põe no Google e o Google já te filtra, já te põe ali a resposta. Sem dúvida. Ele faz um resumo de todas as notícias e te põe ali. A IA faz a mesma coisa. Então a pessoa não entra nem mais no site para dar view pro anunciante. E aí tem a parte mais danosa desse mercado, assim, que é eu diria que é quase que um crime, sabe? A gente sabe o nosso papel dentro do meio comunicação em Pelotas. E tem várias plataformas que diariamente pegam o nosso material, colocam ali, não dão crédito nenhum, na verdade nem deveriam dar crédito, né? Porque ganham todos os méritos, todos os lucros, né? Inclusive com fotos, muitas vezes, não raro assim. E isso é crime, na verdade, assim. É fácil fazer jornalismo desse jeito hoje em dia, assim, com o trabalho dos outros, assim. E isso é pior muitas vezes do que tu tendo usar até a inteligência artificial para tu gerar notícia rapidamente, que na verdade a inteligência artificial não gera notícia, ela te gera algum dado, alguma informação que tu precisa até checar, né? Muitas vezes, assim, a inteligência artificial, ela erra também, né? Isso já tá provado e a gente vê no dia a dia lá também, né? Mas pro jornalismo, a inteligência artificial, ela é muito boa, se tu souber usar corretamente. Isso que a Elis falou, assim, né? Apresentar o prompt correto, lhe dar as informações. Eu sou de uma escola que começou analógica e fui obrigado a me adaptar, né? Coloca eu um jovem hoje, eu fico pra trás. Não tem como, assim, né? Mas acho que entrego com um pouquinho mais de qualidade no final do dia produto. Quando o prompt vem bem escrito, quando a gente mostra a ideia pra ele, fica muito mais fácil de só refinar do que vir a ideia do prompt e tu criar em cima da ideia do GPT, por exemplo. Mas tu pega, por exemplo, hoje, e aí eu não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, assim, eu tenho o meu currículo, a minha experiência, né? Mas tu pega alguém como eu, ou alguém com a minha experiência, como outros tantos bons profissionais que Pelotas tem, e tu junta com uma gurizada que tá começando, que domina essa tecnologia, e tu coloca nós dois para entregar um produto no final do dia, é algo imbatível. Porque eu vou entrar com a minha experiência ali, e esse meu colega novo vai entrar com a tecnologia, com a velocidade, com tudo, e que essas redes sociais precisam, que eu não vou conseguir entregar, não vou mesmo, assim. E é isso que a gente faz hoje no dia a dia, assim, sabe? A gente tenta unir um pouco do passado com o presente e ali já trabalhar com o futuro, que na verdade é o presente, assim. E aí todo mundo ganha, na verdade, né? Aí temos já tô falando de gerações de diferentes diferentes momentos, diferentes etapas vivendo junto num ambiente de trabalho, que também é uma questão que hoje influencia diretamente em todos os negócios, e comunicação não é diferente. E aí entra o conceito de curadoria, que a Hora vai usar, que o IPO vai usar, que a Incomum vai usar, porque a gente tem que aprender a fazer essa curadoria, né? Que o Alan usa também, então, que é na produção de imagem. Uma das demandas que chegam pra mim é, eu preciso de volume. O fulano me entrega 1000 fotos. Mas tu precisa de 1000 fotos, a curadoria, esse entendimento, essa seleção, esse pensar, não, esse refinar. Vamos usar isso aqui para comunicar desse jeito, isso aqui para isso aqui. Ter o planejamento, ter estratégia, ter a empatia, né? Eu vou dar um exemplo, talvez não ilustre muito, mas eu acho que é importante dar, que aconteceu. Quem pegou a edição do jornal A Hora do Sul desse domingo, viu ali uma foto do Paulo Rossi, do Dom Jaime Quemelo, que faleceu na sexta-feira, o bispo. Aquela foto, ela foi usada, posso estar enganado, ela foi usada pela primeira vez do jornal Hora do Sul, e aquela foto foi feita há 15 anos atrás. Ela nunca foi usada, porque eu trabalhava com o Paulo Rossi na época, ele fez aquela foto jornalismo, uma foto linda, é a silhueta de Dom Jaime, que conheceu ele e vê aquela foto na capa, e quando ele fez a foto, ele nos mostrou lá no antigo Diário Popular e disse para nós, assim, essa foto eu vou guardar, a gente não vai usar nunca, vou usar. Pode parecer mórbido, mas é a foto para a gente ilustrar quando Dom Jaime falecer. Essa foto ela ficou guardada num arquivo há 15 anos e foi publicada pela primeira vez, foi feita 15 anos atrás, estou chutando, mas é isso mais ou menos. Foi usada pela primeira vez nesse domingo uma foto
que hoje em dia... Inédito. Hoje em dia, a tecnologia não te permite isso. Hoje em dia, tu tem que, meu Deus, fiz a foto, vou publicar. Olha o valor dessa foto feita pelo Paulo Rossi. O valor dessa foto, isso é fotojornalismo. Isso sabe, tu ter outro olhar sobre o que é fazer comunicação. Assim. A gente conversou muito, quando ele veio aqui, sobre tu ter que esperar o tempo certo para tu fazer o clique, né? Ali, observando as coisas até que aconteça aquilo que tu pensou para tu fazer o clique. Nesse caso, é o tempo da publicação. E é isso, assim, tipo, 15 anos, pensa, tu não sabe quanto tempo vai ter que guardar um material. No fotojornalismo é memória, é documentar. Ela vai ser impactada por 2, 3 dias, que é a morte de uma das pessoas super importantes de Pelotas, mas ela conta uma história que nenhuma outra foto agora conseguiria registrar. E esse é o poder da imagem também, né? Da foto na comunicação. É claro, como eu falei, pode parecer meio mórbido, mas é que a gente está falando em jornalismo, a gente lida com autoridades, com lideranças, e essas pessoas em algum momento saem de cena. Ou elas se aposentam, ou elas se afastam, ou morrem, como todo mundo, né? Todo mundo vai morrer. Processo natural da vida, né? E outra, ele sabia que a foto era boa, mas a foto não era boa naquele pra contexto. estar numa parede, ou pra ele ter postado no Instagram dele, não era boa quando isso fosse acontecer. Então, quem tem essa capa do jornal desse fim de semana, do Jornal Sul desse fim de semana, tu tem uma foto que tem uma história. Não é uma foto que foi feita, pega qualquer coisa, tá guardada no arquivo, assim. Aquela foto, ela não tem preço, aquela foto. Eu quero, antes de fechar, 2 coisas. 2 perguntas. A primeira, quanto tempo você acha que a IA vai mudar o comportamento de consumo das pessoas em relação à opinião e a mercado? #medo, menos de 2 anos. 2 anos, gente. Menos de 2 anos. Menos. Nas próximas eleições municipais, a IA já vai estar voando. Cuca, qual é o teu caminho para ter um processo eleitoral legal? Meu Deus. Sai, vamos lá. Não, porque ele falou, veio com a pergunta, eu tenho várias ideias. Eu penso nessas coisas, né? E aí, claro, são coisas às vezes bem moradas, coisas que eu sei que não funcionam porque às vezes são muito complexas. Mas, por exemplo, se tu desse para as pessoas assim, temos 10 candidatos, tu tem que escolher 7 que tu não quer. Então dá ponto negativo. Então as eleições seriam o contrário, entendeu? Todos saem com 10. Quem tivesse mais votos sairia fora, quem tivesse menos votos seria eleito, entendeu? Sem segundo turno. Outra coisa, obviamente, muito mais complexo que isso, por entendimento da população, é tu classificar os teus candidatos numa ordem, né? Prefiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, sei lá, entendeu? Ou até mesmo tu escolher, tu tem 3 votos, tu tem que votar em 3. Escolhe 3. Tu entendeu? Tu tem que votar. Tem que votar em 3. Tem que votar. Isso aí é bom. Não ganhar os essa dois questão de diminuir também o número de legendas, eu acho que seria... Né? Eu nunca pensei sobre isso. Não. Porque tem um mercado, né? Vou dar um pitaco, assim. Tira o salário de todos eles. Torna a profissão que é hoje político no Brasil, como é em países mais evoluídos, assim, né? Deixa de pagar o salário. Não, quer entrar na política, quer discutir de fato política para o país, para a tua cidade, é um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário no sentido de não remunerado. Tipo nosso. Mas não remunerado. Mas assim, dos 4 anos, o primeiro ano é não remunerado. Quero ver quem vai. Tu veria de fato quem está preocupado em dedicar horas do seu tempo para discutir. Mas aí também tu privilegia que eles têm condições de ficar sem salário, né? Não necessariamente, a pessoa trabalharia... A gente vai passar horas aqui discutindo. A pessoa teria o seu trabalho normal, diário, e algumas horas do dia ele seria para discutir temas relevantes. Já temos tema para um próximo podcast. Temos. Não, a gente vai ter que convidar vocês separados, porque, né? A gente já passou o tempo ali, ó. O pessoal da produção tá assim, ó. Corta. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, sério, muito esclarecedor para quem não conhece o IPO, para quem também tá conhecendo o trabalho da Hora do Sul. Acho que essa tríade que vocês estão fazendo, tanto na redes sociais, jornal e na rádio, tá sendo incrível, e é um novo momento que todas as multiplataformas estão fazendo, e trazer isso para Pelotas, acho que foi muito bárbaro, assim, a ideia. Eu vou dizer, é um reencontro de Pelotas com ela mesma.
E, pô, muito prazer, Elis. Obrigado. E a gente vai te acionar a próxima pesquisa sobre a economia criativa. A gente já vai fazer sobre Pelotas, mas... Vamos por uma pergunta escondida. Vamos fazer muita carona. Carona. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. Se você não segue o nosso canal ainda, então dá um likezinho, segue o nosso canal, compartilha com todo mundo e até a próxima com muito mais TinoCast. Beijos de luz.